Olá, pessoal! Olá, galerinha! Seja bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz, tá? Então, para hoje, o que nós temos? Temos o conteúdo sobre a cultura na modernidade, tá? Então, na aula passada, eu expliquei para vocês aquela questão sobre o que é cultura, enfim, aqueles pontos. Hoje, irei retornar um pouquinho mais a nível de uma revisão sobre a ideia de cultura, mas também apresentarei de forma específica mesmo, de forma pontual, sobre modernidade. Então, para quem já chegando agora, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor de vocês de Sociedade e Cultura. Diante disso, deixo aqui abaixo já o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, podem estar entrando em contato comigo. Os seus professores de Sociedade e Cultura estão à disposição de vocês também para estar tirando dúvida, fazendo todo o processo de acompanhamento, corrigindo as atividades. Então, você pode estar buscando a ele. Para responder à atividade, primeiro ponto. Caso vocês tenham alguma dúvida para responder a atividade, pode mandar mensagem para o professor. Você pode também utilizando tanto essa videoaula para estar respondendo a atividade, mas também você pode estar utilizando, pessoal, a apostila, ok? Professor, mas eu não tenho essa apostila. Peça ao seu professor, veja lá o grupo de WhatsApp, tá? Que ele compartilha lá com vocês a apostila, que vai ser um subsídio, ou seja, um suporte a mais para que vocês façam a atividade aí de forma mais plausível possível, tá? Então, vamos lá para o nosso conteúdo da aula de hoje. Anote aí no caderninho de vocês. Pegue o caderninho e anote. A cultura na modernidade. Sobre a questão, tá? Antes de eu adentrar aqui sobre, sobre o conceito de cultura, sobre a definição de cultura, é importante que vocês façam atividade, porque a gente precisa ter esse acompanhamento e essa devolutiva por parte de vocês, para a gente saber se vocês estão compreendendo o conteúdo ou não, tá? Deixe seu comentário sempre aqui abaixo. Então, o que é cultura? Nas ciências sociais, o conceito de cultura é um conjunto de crenças, línguas, regras, manifestações artísticas, técnicas, tradições, ensinamentos e costumes produzidos e transmitidos no interior de uma sociedade. Então, aqui a palavra cultura, ela tem uma dimensão ampla, mas dentro dessa ideia, no campo das ciências sociais, que é uma área de estudo, cultura, ela está voltada para um conjunto de ações, de elementos voltada presente no ensinamento e em uma sociedade, no interior de uma sociedade. Então, dentro da sociedade eu tenho línguas, regras, manifestações artísticas, tradições, ensinamentos, tudo isso que foi passado de forma oral, através de um documento escrito, enfim, por meio da escrita, por meio da memória, por meio da vivência, mas que faz parte ali do cotidiano daquelas pessoas, tá? Essa é a ideia de cultura que eu trago para vocês. A cultura retrata o conjunto das experiências de um povo, sendo por esta razão as diferenças entre as nações do globo terrestre, ou de regiões de um país, ou ainda de uma localidade de uma mesma região. A cultura retrata o conjunto de experiências de um povo, sendo essa razão as diferenças entre as nações do globo terrestre. Eu repito esse trecho, a leitura, para que vocês percebam que essa é a definição que nós temos hoje dentro do campo das ciências sociais de cultura, tá? Mas a cultura que aqui existe, por exemplo, na sociedade de Itabaianinha, ela é diferente da cultura existente na sociedade vizinha de Umbaúba, porque cada cultura ela vai variar de acordo com a sua localidade, com a sua formação cultural, com as suas características, com os elementos que contribuíram para que aquela cultura hoje existisse. Então, exemplo, as manifestações artísticas. Vou pegar aqui a cidade de Lagartos. A Lagarto, hoje temos a manifestação artística do parafuso, a dança do parafuso, um importante aspecto social, cultural e religioso que existe lá, a dança do parafuso. Caso vocês queiram entender mais um pouquinho, basta colocar aí no YouTube dança do parafuso, que inclusive eu já abordei aqui de forma clara para vocês. Então, é uma cultura, tá? É uma manifestação artística, também uma crença existente no município, na sociedade de Lagarto. Mas
Eu poderia pegar também aqui a cidade de Laranjeiras, é uma outra sociedade não mais com a dança não com a dança do parafuso, mas com a manifestação artística do lambe sujo. É cultura? É, lá em Laranjeiras, ok? Ni lagarto é cultura? Sim, também. Agora, as manifestações que se dão de forma diferente, tá? E não significa que a manifestação de lagarto ela é superior à manifestação de laranjeiras ou a de laranjeira é superior. Dentro de cultura não se trabalha superioridade, ok? Isso tem que ser estagnado, tem que ser retirado do meio dos discursos. Existe, infelizmente, existe, mas culturas elas não são tidas como uma melhor do que a outra. Ela tem que ser interpretada como de fato elas ocorrem no seu dia a dia, tá? E agora a definição de cultura. Vocês observem bem, minha preocupação é definir cultura e definir sociedade, e depois mostrar como a cultura ela é prejudicada, né? Tem seu ponto positivo e negativo com a modernidade. Modernidade, caráter do que é moderno, do que se refere ao tempo presente ou a uma época relativamente recente. Modernismo, o que existe ou passou a existir recentemente. Dentro dessa ideia, né, de moderno aqui eu trago como algo atual, algo do presente, eu trago para vocês a globalização. Alguém já ouviu falar sobre globalização? Então, deixe o comentário aqui se vocês já ouviram falar sobre globalização e o que vocês entenderam como globalização. Globalização é um processo, né, contínuo da ciência, né, que teve aí seu início de formação lá durante a Revolução Industrial, tá? Revolução Industrial que vocês vão ver na história lá no 7º ano. Então, diante disso, pessoal, a modernidade ela surgiu através de diversos processos históricos, diversos acontecimentos históricos. Hoje, a tecnologia ela está presente em todos os setores da sociedade. Ela está presente na educação, está presente na saúde, está presente na economia, na política. A todo tempo, a sociedade ela está se modernizando. Ela está se modernizando por meio da tecnologia e automaticamente da globalização. Qual é o objetivo da globalização? Unir, tá? As diferentes culturas existentes no planeta Terra. Mas, ao mesmo tempo que ela une, ela tem o seu aspecto negativo. Que a partir do momento que a globalização avança, que a globalização cresce, aquelas pessoas, aquelas sociedades, elas vão perdendo a sua identidade, vai perdendo práticas culturais. É sobre esse ponto, mostrar para vocês aqui como a modernidade ela interfere, né, de forma negativa e positiva nas manifestações culturais do Brasil, nas manifestações culturais do Nordeste, de Sergipe, de Itabaianinha, enfim. Independente da localidade, a modernidade, por meio da globalização, ela tem aspectos positivos e negativos. É esse o teor, né, a logística desse conteúdo hoje, tá? Que é a cultura na modernidade. Eu trago primeiro essa imagem aqui, né? Aí vocês, professor, aqui aparentemente é uma festa, né, tudo mais, enfim. O que é que vocês conseguem observar nessa imagem? Vocês conseguem observar o quê? Pessoas, né, tecnologia, automaticamente globalização. Mas, professor, por que você trouxe essa imagem? Pessoal, eu trouxe essa imagem para gerar uma reflexão, né, de como as manifestações culturais e artísticas, porque as festas populares, né, é uma cultura popular também, ela, ao longo da história, foi inserida, né, a tecnologia. Diante disso, a cultura popular vista aí nas festas, a cultura popular, elas passaram a ser interferida, ser alterada por meio da tecnologia. Normalmente, antes, né, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, onde a tecnologia ela não estava presente, onde a globalização não estava tão presente assim, as pessoas iam para as festas, né, aproveitar aquele contexto, né, um momento de lazer, de entretenimento, de diversão, de conversa, de encontro com os colegas, um momento de se divertir,
enquanto lazer mesmo, né? Encontro com os familiares, com amigos de infância, enfim. Então, com o passar do tempo, as festas populares, elas foram sendo alteradas pela globalização. Então, normalmente, quando você vai à festa, né, você sempre se depara com aquele vasta multidão de celular. As pessoas, às vezes, deixam de se divertir, né, de viver e apreciar aquele momento da cultura popular para tirar fotos e postar e fazer videochamada em plena festa. Então, às vezes, o tempo passa, né, e essa cultura popular ela vai se perdendo, onde o diálogo não é mais possível, é uma festa que já acaba gerando algum tipo de atrito, algum tipo de confusão. É essa a questão. Então, nesse ponto aqui, sobre as festas populares, nesse ponto, né, sobre a cultura popular e as festas populares, né, o que ocorre abertamente, ocorre o seguinte, que tem um ponto positivo. O ponto positivo é que as pessoas passou a ter o conhecimento de diversas festas populares que ocorrem em diversos locais, né? E o ponto negativo é que as pessoas perderam essa identidade, né? Essa questão de sociabilidade da festa, que não vai, nem todos, né? Mas a grande maioria não vai no sentido de se divertir, mas no sentido de registrar, de publicar. Enquanto isso, esse evento tão importante, né? E, enfim, um espaço de sociabilidade, lazer e entretenimento vai se perdendo a sua identidade, a sua origem ao longo do tempo. Então, é essa a primeira questão que eu trago para vocês. O primeiro exemplo, né, de como a modernidade ela interfere de forma direta na cultura é a parte das brincadeiras culturais. As brincadeiras culturais estão sendo substituídas pelas redes sociais. Concordam com isso, pessoal? Veja, as brincadeiras culturais estão sendo substituídas pelas redes sociais. Então, hoje, né, atualmente, gerou uma cultura aí digital. O que é a cultura digital? É onde as pessoas têm agora o hábito, a crença e a dependência de se utilizar dos meios de comunicação, de passar o seu tempo livre nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. Então, dedica o seu tempo para as redes sociais. Enquanto isso, determinadas brincadeiras culturais, que é cultura também, foram entrando em estado de esquecimento. E se entra em um estado de esquecimento, automaticamente elas não são praticadas. Aí vocês podem estar se perguntando, mas é sério, professor? Isso sim. Você pode perguntar a seu pai, a sua mãe, a qualquer pessoa que seja do seu convívio familiar, a seguinte questão, pergunte a eles isso. Pai ou mãe ou avô, como era a brincadeira de vocês antigamente? Lá quando vocês eram crianças. Então, eles vão dizer normalmente essas brincadeiras aqui. Aqui são brincadeiras culturais e folclóricas. Pula corda, jogar gude, né? Queimado, baleou, amarelinha, né? Pega-pega, soltar pipa, jogar peão, se esconder. São tudo brincadeiras culturais que foram passadas dos nossos antepassados para os nossos pais, para os nossos familiares, mas só que devido à cultura e à presença da tecnologia na vida das crianças, na vida dos adolescentes de forma intensiva, acabou se perdendo aí diversas brincadeiras culturais que hoje já não é mais visto como antes. Então, hoje é raro ver adolescentes jogando peão, é raro ver adolescente brincando de bolinha de gude. Então, é raro ver crianças brincando de rodas, vendo cantigas, enfim. Isso se tornou algo não tão visível e, ao mesmo tempo, quase impossível de se identificar na sociedade atual. Por que isso, professor? Porque a tecnologia ela acabou se espalhando de forma rápida, né, sobre as diversas fases do ser humano, seja a criança, ou seja, no período infantil, seja na adolescência ou na fase adulta. A tecnologia e a globalização atingiu a todos. E como forma positiva, a positiva é que a gente passa a ter acesso a diversas manifestações, a diversas brincadeiras que até então a gente não conhecia.
Esse é o lado positivo. Mas o lado negativo é que as brincadeiras tradicionais, culturais, passadas, né, de geração em geração por nossos avós, enfim, elas se perderam ao tempo. Então, existe aqui uma perda cultural, visto nas brincadeiras culturais. Estão conseguindo compreender? Pronto. O segundo ponto, né, ou seja, o segundo exemplo que eu trago para vocês, de como a modernidade ela interferiu de forma incisiva, ou seja, de forma persistente na cultura, é através dos encontros familiares. Antes era assim, chegava assim, no período de 1990, na década de 80, 90 e até no início dos anos 2000, chegava-se os finais de semana, era comum os familiares se reunir, né? Ter o contato físico, compartilhar ali conhecimento, compartilhar experiência, brincadeiras, jogos entre eles. É uma forma de sociabilidade, uma forma de prevalecer ali a questão dos preceitos básicos daquela família, né, aqueles saberes. Então, automaticamente, as crianças que estavam vindo, né, a pertencer àquela família, também foram absorvendo isso, né, a questão da estrutura familiar, do contato físico, como é importante, a questão da união, do respeito, do amor. Isso ocorria de forma presencial. Porém, devido ao avanço da tecnologia, tá? Que facilitou a comunicação entre eles, né? Então, se a mãe está no escritório, o pai está no escritório, faz uma ligação, enfim, resolve, facilitou a comunicação. Porém, esses momentos de contato físico, que é essencial à vida do ser humano, repetindo, esses momentos físicos, esses contatos físicos, é essencial à vida do ser humano, né? Eles acabaram também se perdendo ao longo do tempo. Então, hoje, aquele encontro no final de semana que era feito, né, através de diversas brincadeiras, união, risadas, alegrias, o que for, hoje os encontros são normalmente pelas redes sociais. Hoje vamos marcar um encontro. Aí vai nas redes sociais, faz uma videochamada, vai no Zoom, vai no Meet, enfim. Há tantos meios de facilidade de comunicação, né? Se utilizando a tecnologia, né, e dos meios sociais para fazer esse encontro virtual. Mas, em contrapartida, perdeu-se aí essa cultura do convívio familiar. Então, certamente vocês já ouviram e já perceberam nos grupos de WhatsApp, até mesmo no Facebook, onde às vezes a mãe está no quarto, o filho está na sala. Aí, para não se comunicar, para não se dialogar, um manda mensagem para o outro. Facilitou a comunicação? Facilitou. Economizou tempo? Economizou. Em contrapartida, deixou de viver ali um momento que poderia até ser especial, se de fato tivesse o contato físico, né, o contato direto. Tá, pessoal? Então, é sempre repetindo o que eu havia falado para vocês. Existe a questão positiva? Existe. Mas a gente, enquanto pessoas, não devemos negar de forma nenhuma que a tecnologia também tem seus impactos negativos dentro da cultura. Fortalece por um lado, mas por outro lado enfraquece também, tá? E aqui, né, são o que eu falei para vocês. O que era encontros físicos, né, entre famílias, onde as pessoas compartilhavam, passaram a ser substituídos, né, por encontros virtuais. Tem, como falei, né? E esses encontros virtuais, normalmente, eles são feitos mensais, ou seja, por mês, o que antes era final de semana. Por que isso é essencial ao ser humano? Porque o encontro entre família, a estrutura unida ali da família é essencial. Porque é nesses momentos que eles compartilham saberes, eles compartilham memórias, nossos pais, ou enfim, pessoas ali próximas à família que está naquele momento, compartilham memórias, eles vivem, né? Eles passam a entender a dor do outro, né? Aí tem um momento de aconselhamento, um momento de diversão. Então, isso é muito importante para o nosso fortalecimento espiritual. Então, a família tem esse papel também, né? De fortalecer aquele membro da família, né? Por meio da fé, por meio da espiritualidade, tá? E aqui, aspectos positivos da globalização, né? Tem um aspecto negativo e um aspecto positivo na globalização, a nível dentro da cultura. Aí temos a disseminação da cultural, ou seja, o que é disseminação? Propagação, crescimento cultural. Então, veja só, eu passei a entender mais
sobre o hinduísmo, né, sobre a religião hinduísta, sobre a manifestação religiosa hinduísta, que é algo cultural, né, lá na Índia. Por meio de quê? Por meio da tecnologia, que facilitou ter contato ali virtualmente com a cultura do hinduísmo. É um exemplo aqui. As relações internacionais, ou seja, antes o que era quase impossível você falar com alguém de lá da Europa, ou da Ásia, ou da África, ou de outro canto da América, era quase impossível. Hoje já facilitou, né? A diversificação de produtos, quando você entra na internet, o consumismo também é uma cultura, tá? E quando você entra hoje na internet, existem diversos produtos e às vezes você vai para comprar um produto e acaba comprando mais de um. A geração de novos empregos, a tecnologia proporcionou isso. Novas oportunidades de negócio, preços mais baratos, né? Eu amo preços mais baratos. Troca de experiências acadêmicas e dinâmica global. Esses aqui são um dos aspectos, são os aspectos dentro do positivo da globalização, né? Aí, qual era a questão? Né? Entender a globalização aqui como um fator de ligação, onde liga as pessoas, onde as pessoas se conectam, onde as pessoas compartilham saberes. Entenderam? E aqui, pessoal, eu trago como o avanço da tecnologia gerou um impacto negativo no meio ambiente, ok? Como o avanço da tecnologia gerou impacto negativo no meio ambiente. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? A usina de Belo Monte, né? É uma usina hidrelétrica, ok? Que foi construída sobre o solo, na verdade, né? Sobre território indígenas. Na verdade, aquele território da usina hidrelétrica, né? Uma usina responsável por gerar energia, né? Que abastece hoje todo o Brasil. Aquela região ali residia, na verdade, povos indígenas. Porém, com a construção da usina, que significa o avanço da tecnologia também, acabou gerando ali uma perda identitária cultural daqueles povos, porque aqueles povos tiveram que sair de forma forçada de suas terras. Eles deixaram objetos, né? Enfim, tiveram que mudar os seus costumes para se adaptar às novas terras, né? Ao novo ambiente. Então, tudo isso acabou gerando aí impactos negativos para a cultura indígena. Então, impacto social por Belo Monte. Belo Monte é uma usina hidrelétrica, tá? De energia. Outra consequência importante da construção da usina de Belo Monte tem sido o impacto social causado pelas cidades ao redor. Com a chegada de milhares de trabalhadores para atender a demanda de mão de obra para uma construção desse porto, as cidades mais próximas com Altamira viram sua população crescer mais de 50% em 5 anos. O resultado disso foi um caos social sem precedentes, aumento do número de assassinatos e acidentes de trânsito, superlotação de hospitais, crise de moradia, aumento no custo de vida. O que é que isso quer dizer? Significa dizer que com a construção da usina de Belo Monte, né, gerou ali um processo, né, de chegada de diversos trabalhadores sobre aquela região. Região que até então era de origem indígena, né? Os indígenas tiveram que sair daquela região, e esses trabalhadores, os moradores que ali estavam, viram 50% da sua população crescer. Com o crescimento gerou uma desordem naquela cidade. Automaticamente aumentou o índice de mortalidade, acidentes de trânsito, né, crise de moradia, o custo de vida começou a aumentar. Então, veja só, o problema ele foi gerado a partir da implantação da usina hidrelétrica de Belo Monte, mas que a partir da implantação da usina hidrelétrica de Belo Monte acabou gerando outras consequências, tá? Visto na cultura, visto na moradia, visto na cidade, enfim. Modernidade na cultura. Aí eu lanço essa pergunta. Questões positivas e questões negativas, tá? A minha intenção aqui não é mostrar os aspectos negativos ou menos aspectos negativos. A intenção é mostrar que dentro dessa questão de modernidade na cultura, existem esses dois pontos que devem ser evidenciados e trazidos para vocês. Ok? E agora que a gente vai para a nossa atividade escrita, que está bem simples, pessoal. Primeiro, né, vocês vão responder se é falsa ou verdadeira.
Leia a afirmativa abaixo, em seguida julgue-a, ou seja, marque falsa ou verdadeira. Os avanços científicos proporcionaram pontos positivos e negativos ao se tratar da cultura dos sujeitos, e que devemos analisar enquanto indivíduos. Até que ponto a modernidade traz questões benéficas para o convívio em sociedade, bem como perceber que o avanço da tecnologia permite também a geração de questões negativas para a cultura. E aí, falsa ou verdadeira? É para vocês copiarem as perguntas, viu? Copia as perguntas e o textinho tudo bonitão. Produza um texto respondendo as questões abaixo e, em seguida, aponte um exemplo de prática cultural que sofreu impacto com o avanço da modernidade. Você pode mencionar dessas que eu citei aqui na aula de hoje, não tem problema. Você vai responder essas perguntas e já vai montando o seu texto. Nós somos modernos? Você se considera moderno? E, por fim, o Brasil é um país moderno? Aí você já vai responder seu texto. Ok? E do mais, encerrar a aula de hoje com essa música, na verdade é uma música de Carlinhos Brau e Lexa, sobre a questão da educação pública, né? Que dessa música, ela fala o seguinte, né? Valorize a educação pública, não desista do seu futuro, não desista do direito de você aprender. Se não dá para ir para a escola agora, não deixe a escola ficar longe de você. Ligue, clique, se conecte. Não desista do direito, seu direito de aprender, tá? Se vocês tenham gostado da aula de hoje, façam a atividade, não esqueçam, são apenas 2 questões, simples e fácil, de acordo com o que foi trabalhado aqui na aula, ok? Espero vocês na próxima aula. Deixe seu comentário aqui. Mande atividade, menino, mande atividade. Você tire a foto, manda atividade para o seu professor, tá? Que ele estará aguardando, mas mande atividade. Valeu, pessoal!